suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso, a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo, como a imprensa repercutiu a classificação dramática do Flamengo nos pênaltis, né? Meus amigos, quem não infartou pode ter certeza que tá com o coração em dia, porque foi com muita emoção. Rossi pegou 2 pênaltis e a imprensa ali analisou tudo nesse pós-jogo, é o que vamos ver a partir de agora. Da Libertadores da América, vai ter Flamengo e Racing, tem mais um argentino no caminho do Flamengo aí. E na outra semifinal vai ter Palmeiras e LDU, porque a LDU eliminou o São Paulo, é outro jogo que a gente vai falar hoje. E claro, a gente vai destrinchar esse resultado do Flamengo, essa classificação, que é um momento de alívio. Esse é o cara da classificação. Momento de alívio, porque foi tenso e independentemente do que foi o jogo, o torcedor está comemorando, porque está em mais uma semifinal da competição. Tô aqui com o Eugênio Leal, tô aqui com o André Kfouri, com o Jean Oddi, também com o Vitor Birner. Para falar desse Flamengo, André Kfouri, que olha, foi bem mais difícil do que se imaginava, mas tá lá, passou. O Flamengo não jogou bem, claramente não jogou bem. Alguma coisa está errada, para não falar que algumas coisas estão erradas quando o Flamengo tem o nível de posse de bola que tem hoje. Seja porque fez uma partida dominante e queria ter a bola por números absurdos, passando dos 60 e poucos % na casa do adversário, ou porque o adversário entendeu que, número 1, era sim a melhor maneira de enfrentar o Flamengo por uma questão de minimizar danos. Ou número 2, depois que se colocou na frente do placar no finalzinho do primeiro tempo, entendeu que estrategicamente isso o aproximaria do segundo gol. Então houve as duas situações hoje. E quando o Flamengo tem tanta posse, uma equipe que de fato se orgulha da sua qualidade com a bola, a sua qualidade de elaboração, a noção de que é por intermédio da posse que um time como o Flamengo se aproxima de uma boa atuação e, consequentemente, da vitória, o que já foi respondido pelo Felipe Luiz diversas vezes ao longo do período dele como técnico do Flamengo. E mesmo com esse nível de posse, o Flamengo não consegue fazer um gol. Nós já vimos outras vezes quando houve um volume ofensivo tremendo e os gols não saíram por falta de capricho na finalização, por eventualmente falta de sorte, que é um componente do jogo de futebol. Esse Flamengo peca, é um dos grandes defeitos do Flamengo. A incapacidade para concluir jogadas com a mesma qualidade que essas jogadas são criadas. No jogo de hoje, não foi esse o problema. No jogo de hoje, a finalização não foi o problema. No jogo de hoje, o Flamengo foi contido por um time que é pior do que ele, que eu acho que a gente vai poder falar sobre isso mais para frente, colocou em campo algo que eu chamo de orgulho institucional pela forma como o confronto foi tratado, mas agora, nesse momento, quando a gente está começando aqui o linha de passe, eu nem acho oportuno falar sobre isso, é melhor a gente falar sobre o jogo jogado mesmo, e utilizando uma jogada que era a única que ele podia fazer, que é a jogada que produziu esse gol aí, já nos acréscimos do primeiro tempo, e por pouco não produziu o outro, na verdade produziu o outro, mas o jogador estava impedido, uma correta anulação. Mas por intermédio da única jogada que poderia machucar o Flamengo na noite de hoje, que é a bola esticada pelo alto, para que uma casquinha ou uma bola não dividida como essa no gol, sobrasse para alguém mais próximo, gerando a possibilidade de conclusão, o Estudiantes ganhou do Flamengo. Isso não é normal. Pois é. Então, hoje, a torcida do Flamengo, é claro, está feliz pelo resultado final, uma classificação para a sequência da Libertadores nos pênaltis. No final das contas, talvez isso seja o que mais importa. E acredito que nas entrevistas coletivas será lembrado mais uma vez o público que está assistindo que um jogo de futebol é composto por duas equipes, você não pode analisar um jogo pensando só em uma.
Mas a distância técnica entre o Flamengo e o Estudiantes é muito grande para essa classificação ter acontecido apenas nos pênaltis e ter passado por um apuro tremendo, quase não acontecer. Então é para se pensar, o Flamengo esteve aquém do que deveria no global desse confronto, exceto ali a primeira meia hora, 35 minutos do primeiro jogo no Maracanã. Mas na noite de hoje, a ideia de jogo do Estudiantes foi mais competente. O Estudiantes esteve mais perto do seu objetivo final do que o Flamengo. E o Rossi foi o jogador que deve ser celebrado pelo desempenho dele num jogo completamente diferente, que é o jogo das disputas de pênaltis. Ele brilhou e o Flamengo passou. Jean, o futebol, ele apronta, né? Você tem o Benedetti, que ele faz o gol, ele faz o segundo, que foi invalidado, aí vai para os pênaltis, o Benedetti perde o pênalti. E o Rossi, que tinha falhado, na minha opinião, tá até conversando com o pessoal, então muita gente achando que o Rossi falhou também no primeiro gol, aí vai para os pênaltis e ele vira herói. É uma noite daquelas para o futebol, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Essa história não é nem tão rara assim, né? Do cara que faz o gol durante os 90 minutos, depois perder o pênalti. Acho que assim, para não ser repetitivo em relação ao que o André já falou, de fato foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu imaginava um confronto complicado aí pelo ambiente, né? A gente sabe o que é jogar em La Plata, o que significa jogar nesse estádio, como é o clima, como é o ambiente e tudo mais. Mas eu continuo dizendo assim, o grande problema do Flamengo foi não matar o jogo aqui na primeira partida, sobretudo no primeiro tempo, quando criou para isso. Porque na hora que você permite um resultado, quando você sai do primeiro jogo com um resultado que permite uma virada, e esse resultado permitiu uma virada que quase aconteceu, você sabe que nesse contexto, nesse ambiente, a coisa vai ser complicada. Acho sim que ficou muito clara a diferença técnica dos dois times, porque no primeiro tempo a gente vê o Estudiantes intenso, brigando o tempo todo, ganhando bolas, ganhando divididas, chegando, se aproximando da área. Só que o Flamengo, né, com a classe dos seus jogadores, com a categoria, foi quem tinha criado, até o momento do gol do Benedetti, as duas melhores chances do jogo. Uma, ok, num chute de longa distância do Saul, que aliás, né, de novo, fez um grande primeiro tempo. Sim. Eu nunca vou conseguir dizer que não faltou estímulo, não encararam. Eu não aguento esse papo de que não encararam como final, não encararam como jogo decisivo, porque um jogo como esse todo mundo encara como jogo decisivo. Agora, essa diferença de intensidade e a vitória física mesmo do Estudiantes, porque para mim o que acontece no jogo é uma vitória física do Estudiantes. Acho que isso precisa ser discutido. Precisa ver se isso tem a ver com a idade ou a condição dos jogadores do Flamengo. Bom lembrar, a diferença de média de idade dos dois times era de 5 anos, não é pouca coisa, 5 não, 4 anos de diferença, mas se você considerar que o Muslera tem 39 anos de idade, isso muda bem, né? Quer dizer, então, eu estou falando dos titulares só. Dos titulares, não, desculpa, dos jogadores de linha. Então, cara, eu acho que, enfim, é uma questão para o Flamengo ver, porque realmente eu não acredito que os jogadores entraram encarando o jogo como um jogo qualquer, como um jogo normal. É impossível. É impossível. São jogadores experientes. Exato. No jogo ali, como conhece, entende. Assim, e, obviamente, a diferença do Flamengo para o Estudiantes é muito grande. Tecnicamente, o Flamengo podia ter resolvido essa parada muito antes, poderia ter resolvido essa parada no Brasil. Antes de passar para o Eugênio e para o Birner, tem uns jogadores do Flamengo na saída do gramado, relatando um pouco o que foi o alívio dessa classificação. Vamos lá. O Flamengo estava com uma certa dificuldade ali dentro de campo, principalmente o Estudiantes pressionou bastante. Mas como é que sai aqui, até de lição para a sequência da competição, agora pegando o Rafa? A gente, de todos os títulos que tem conquistado aqui, essa geração, sempre passou por dificuldades, por jogos assim. Hoje foi mais uma vez e mostrou a fortaleza do nosso elenco. Quando um está bem, o companheiro tem que entrar e dar o seu melhor. Hoje fomos muito bem nos pênaltis. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca, poderíamos ter feito mais gol, se acabou complicando o jogo de volta. Mas é isso, serve como exemplo para tomar daqui para frente. Saber que quando tem a possibilidade de matar o jogo tem que matar. Libertadores, como fala o João Guilherme, traiçoeiro. Assim que bom, com certeza isso aqui nos fortalece muito. E a confiança no Rossi, a gente sabe que é um cara diferenciado nos pênaltis. Ele se merece tudo isso, assim que é um cara do bem que está trabalhando muito para o time. Obrigado, Arrasca.
Tudo bem, Carrascal? Um jogo bem difícil para o Flamengo. Você já estava acostumado a jogar aqui, já sentia a pressão, houve ônibus até apedrejado da delegação antes da partida. Vi que você entrou em uma frieza para cobrar o pênalti ali. O time soube passar por dificuldade para avançar para as semis. Sí, la verdad que bueno, que fue un partido difícil. Siempre existen las anormalidades de fuera del campo, que siempre la gente abucheando, siempre gritando, pero bueno, sabemos que dentro del campo iba a ser un partido muy difícil. Creo que el equipo se sobrepuso. Creo que salimos siempre en busca del partido. Creo que todos hicieron un esfuerzo grande y bueno, pues en los penales pues pudimos sacarlo adelante, pudimos ganarlo y la verdad que muy contento. Gracias. Rossi, não sei se você fosse escrever uma história, escreveria uma dessa para esse jogo de hoje, porque onde você começou como profissional, enfim, passou por aqui, e eu vi que você lamentou demais no primeiro tempo, saiu fazendo um movimento com a mão do gol sofrido e sai como um herói dessa classificação do Flamengo para a semifinal. Sí, primeramente muito feliz. Quizás no jogo fiquei com um pouco na bronca, né, por conta do gol. Eu acho que foi um chute que foi rápido demais, mas eu pessoalmente me cobro muito, eu sei que errei, porque foi um lance que eu só tentei desviar a bola foi mais rápido do esperada. Aí quando eu botei a mão foi um pouco leve, a bola entrou, nem eu acreditava que tinha entrado. Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas além disso a posição de goleiro é assim. Hoje teve a possibilidade de errar no jogo, mas garantir a classificação do time, além do grande esforço que o time fez, a situação que o time criou. E meus companheiros chutaram muito bem também nos pênaltis, não é para desmerecer ele também, mas a gente aqui se caía todo mundo e a gente ganhou e sai todo mundo feliz. E agora é continuar trabalhando, agora já é virar a página e já pensar no jogo domingo, que vai ser muito importante também. É um sonho do garoto argentino? Tipo assim, hoje eu como argentino também, que passei por aqui, foi pouco tempo que eu passei por aqui, só 1 ano e meio. Estudiante tinha feito uma aposta muito grande em mim, eu não di essa resposta para ele, mas eu tenho que agradecer ele também porque ele me deu a possibilidade de eu sair, tentar buscar minutos. Aí fui emprestado para a Defensa e Justiça, que a gente treinou lá e para mim, estudante, obviamente foi um passo leve, joguei só 3 jogos no profissional, mas me marcou muito porque eu aqui aprendi muito com Lea Cortizo, que hoje é o treinador de goleiro do profissional, ele tinha ali na base. Aprendi muito com ele e quase todo mundo aqui do clube tem uma lembrança dele. Todo mundo me cumprimentou, me saudou, então é isso. Obviamente, o Estudiante fez um grande papel na Libertadores. Lamentavelmente, no jogo de mata-mata só passa um e hoje a gente passou e estamos muito felizes por isso. Obrigado, Rossi. Parabéns. Tá aí o Rossi, a comemoração do goleiro. Legal, você vê, Birner, admitindo que falhou no gol. Falhou no gol, que não ficou satisfeito, ficou triste, ficou pé da vida ali, né? Traduzindo perfeitamente, ficou pé da vida ali e conseguiu se recuperar nos pênaltis. Eu ia te passar, mas o Calçade pediu passagem agora, ele está em loco. E a gente quer ouvir Paulo Calçade, que acompanhou o jogo, estava na nossa transmissão também, está lá em La Plata e acompanhou essa suada, difícil, pela característica de forma surpreendente, né, Calçade? Mas a classificação não foi surpreendente. A forma como ela aconteceu é que, de certa forma, surpreendeu, né? Com muita dificuldade. Tudo bem, Calçade? Tudo bem. Olá, William, companheiros. Olha, William, ver o nome do Flamengo ali na semifinal não tem nada surpreendente. Agora, a história para chegar lá, para colocar a plaquinha do Flamengo, é que tem que ser muito bem analisada, né? Eu acho o Flamengo, sim, um tom abaixo individualmente, tanto que vamos tirar o Rossi nos pênaltis, tá? Vamos falar do Flamengo durante 90 minutos. Não é fácil escolher o melhor jogador do Flamengo, porque foram atuações individuais que não mostraram tudo que o Flamengo podia e que esses jogadores podem, e isso mexe no coletivo. E aí tinha do outro lado um time que estava no limite de suas possibilidades. Uma equipe, o que é o Estudiantes, principalmente em casa, contra o Flamengo, não é? Pela característica do adversário, que tem muita qualidade para sair jogando.
Muslera, todas por cima, pro centroavante, o Carrilho, 1,91 m. Então é o cara que vai parar todas as bolas. O time precisa ganhar a segunda bola, ganhou muitas. E assim foi o tempo todo. E um lado esquerdo muito forte, um lado esquerdo muito bom. O lado direito meio abandonado, né, com o Gomes, mas o lado esquerdo, que tinha o Benedetti hoje um pouquinho mais atrás, ali próximo aos zagueiros, o Arsamendi jogando na beirada, mas eram muitos jogadores por aquele setor. Ascacibar aparecia por ali, Arsamendi aberto, hora que subia também o Benedetti por dentro, mas dando apoio para esse lado. Então era um lado em que eles ganhavam. E o gol foi assim. Eles ganhavam as disputas. Aquela casquinha do Carrilho, bola no alto, a disputa, o Léo Ortiz vai, a bola passa e gol do Benedetti, que corretamente o Rossi assumiu a falha porque ele falhou. A bola passa por ele é muito... E ficou bem claro também, né, o estilo de jogo do Estudiantes. Bola lançada, casquinha, sempre o mesmo lance. Bola na área, tentativa de cruzamento, bola por cima, não tinha uma jogada criada. Era chutão pra frente, score e vendo o que dá, né? Quase o Flamengo ali tomou o segundo, tomou na verdade, porém, corretamente ali anulado. E com isso classifica nos pênaltis. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre esse pós-jogo. Estudiantes 1, Flamengo 0, porém, Mengão classificado para as semifinais. Vai enfrentar o Racing. Lembrando que o segundo jogo também será na Argentina. Então emoção é o que não vai faltar. Valeu!